Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um dia mais em nossas vidas. E hoje, 8 de julho de 2025, nós seguiremos meditando em Salmos, hoje o 34, e o versículo que nós trabalharemos em cima dele é o versículo 18. E nele está escrito simplesmente: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que maravilha! Aqui nós temos duas palavras que inicialmente elas parecem ir para a mesma direção. Ela tem de quebrantamento e ela tem contrição, contrito. E ela tem duas ações específicas que o Senhor, duas ações específicas acontecendo. Uma que o Senhor está perto e a outra que o Senhor salva. Então, uma ação de estar perto, ou seja, lembrando a gente de acompanhamento, de presença, não só presença física, mas presença de auxílio, de conforto, de manutenção, de suprimento, quanto temos também a questão de salva, ou seja, aquilo que pode estar libertando, pode estar restaurando, pode estar curando, pode trazer a questão da própria salvação da eternidade, pode estar simplesmente evitando que a pessoa tenha danos físicos, possa inclusive morrer. A concepção ela é bastante ampla. Então nós temos, na verdade, que a presença do Senhor, né? O Senhor se faz presente daqueles que têm o coração quebrantado, é um coração de humildade, um coração de arrependimento, um coração de sofrimento, um coração que está despedaçado, um coração de alguém que está tendo uma vida, vamos dizer assim, bastante difícil, bastante atacada pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelos problemas espirituais ou até mesmo pelos problemas pessoais. E tem que a contrição é aquela pessoa que vive o seu lamento, vive a sua angústia, que anda cabisbaixo porque ela já não consegue ter mais a condição, ela já não consegue mais ter esperança dela, de que ela própria possa, vamos dizer assim, se restaurar, ela própria possa oferecer, vamos dizer assim, socorro a si própria. Então, nesses salmos, especificamente nesse verso, ele vai trazer essa situação. E o interessante é que ele vai trazer isso, mas os salmos ele traz muito mais do que isso, porque ele traz, diante do aspecto que a gente está considerando, mais um salmos que traz a confiança do homem, do necessitado no Senhor. Então é um salmos que vai trazer essa relação de presença do Senhor e traz o quê? Confiança. Traz confiança. E aí, quando a gente vai lá no versículo 4, ele do versículo 1 em diante, ele vai começar a abordar muito essa questão da confiança. Mas no versículo 4 ele fala assim, de alguém necessitado, diz assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, quando o necessitado busca o Senhor, o necessitado, aquele justo, aquele reto, aquele que já está na presença de Deus, ele se vê livre dos temores, ele se vê livre do seu sofrimento. Mas quando a gente fala livre do seu sofrimento, não entenda simplesmente que os problemas cessaram. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de paz. Ele se estabelece agora com confiança. Ele tem a certeza que há uma ação divina que está agindo por ele. Que ele não depende mais, a solução não depende mais, única e exclusivamente de si próprio. Mas ele espera que a solução venha do próprio Senhor. Ou que o Senhor o capacite a superar isso. E aí, ele que, como necessitado, como pobre, ele tem o quê? Ele tem o quê? A sua salvação, ele tem a sua, vamos dizer assim, o seu atendimento das suas angústias, das suas necessidades, das suas dificuldades, agora no Senhor. E porque, muito claramente, ele traz um processo de confiança, um processo de proteção. A gente consegue enxergar essa proteção quando a gente está lá no versículo 7, que ele diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, o Senhor coloca os seus anjos para que possa fazer sua guarda, fazer sua proteção, o seu acompanhamento, e ele diz que esse justo, ele acaba passando por livramento. Mas quando a gente olha esses salmos, há sempre uma preocupação, porque a gente vê que na vida real, assim, dos homens do Senhor, esses temores, essas lutas, essas angústias, até mesmo foram mortos por homens que os perseguiam. Mas observa que é algo muito maior do que simplesmente aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E aí ele diz assim, no versículo 2, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, sem estar no Senhor, sem essa confiança, sem estar estabelecido sua fé, sua esperança nele, não há razão nenhuma para que o homem peça dias, queira viver muito, porque ele não encontra o bem, ele encontra o vazio, ele encontra a dor, ele encontra a tristeza, ele encontra o tormento, ele encontra o lamento. E então a gente está trabalhando de uma pessoa, ou de uma pessoa que busca a face do Senhor, uma pessoa que está se colocando diante do Senhor como justo. Ela foi justificada, ela é vista pelo Senhor como justo. E lá, no versículo 15, diz assim, os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos ao seu clamor. E aí, a partir daí, as suas necessidades, elas são de fato escutadas, porque o Senhor se inclina para aqueles que procuram sua justiça, que vivem na sua retidão, e vira a face para aqueles que são ímpios. Mesmo nós sabendo que, pelo curso da vida, muitos ímpios, eles acabam alcançando, por exemplo, aparentemente muitas vitórias até superiores ao de quem tem uma vida justas. No versículo 19, inclusive, diz assim,
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O livra, ele dá paz em todas. O livra, ele deixa seguro. O livra, ele dá ânimo, ele traz alegria. O livra faz com que aquele tormento, aquela angústia, aquele sofrimento não o sufoque a ponto de tirar dele o prazer da vida. É bem verdade também que nós temos, na vida cristã ou na vida normal, nós somos seres humanos. Então somos, vamos dizer assim, atribulados em diversas questões e por vezes nós vemos até manifestações de alguém que se encontra no Senhor, mas como se tivesse perdido a confiança, como é o caso, por exemplo, de pessoas que se suicidam, que é algo muito mais complexo do que a própria compreensão nossa. Mas, de uma forma geral, o Senhor está sempre com a gente, o Senhor está sempre se estabelecendo, o Senhor está sempre nos socorrendo, o Senhor está sempre se fazendo presente e deixando o nosso coração sossegado. Nós estamos em luta, nós estamos em batalha, nós estamos em verdadeiro movimento de guerra, de marcha, mas isso quando o Senhor estabelece. Porque quem luta efetivamente as nossas batalhas, os nossos combates, os nossos direcionamentos, está junto às hostes celestiais. Não é exatamente esses problemas aqui que nos atormentam, como as nossas aflições, angústias humanas propriamente ditas, mas sim aquilo que vem de uma origem celestial, de uma origem espiritual. E por fim, a gente pode ver que no versículo 22, o salmista, ele traz um versículo que diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que neles confiam será condenado. É alguém que já se encontra efetivamente seguro na presença do Senhor. O interessante é que quando você vai no título dado, por exemplo, da Bíblia Arque, ela diz assim: Davi louva a Deus a quem respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Né? E diz também assim, pela tradição lá dos textos hebraicos, de Salmo de Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Eu sempre digo que eu procuro não fazer muitas referências a essa parte, porque elas fogem um pouco à minha, por exemplo, capacidade de ver essas ações dentro do texto, me ver. Mas lembrando que muitas pessoas dedicam sua vida a estudar isso, vai em outros textos, em outros livros, estuda o comportamento da época, várias ações, para que eles possam concluir qual seria o cenário, qual seria o contexto efetivamente que o personagem dito aqui como salmista vivia. E a gente não trata dessa forma porque a nossa limitação a gente se vê na necessidade apenas de analisar o devocional em cima do versículo como um todo. Quando a gente consegue corroborar, a gente fala, fora isso, a gente se limita ao texto tal. Então, no fundo, é importante que a gente então se apresente ao Senhor, como aqui é dito nesse versículo 18, com o coração quebrantado e com espírito contrito, ou seja, com espírito de lamento, um espírito de humildade também, humildade e arrependimento. Os dois levam esse contexto, mas eles se separam em alguns aspectos muito específicos. Um enquanto é o Estado propriamente, um enquanto representa até o próprio caráter cristão, o outro representa o estado emocional, o momento espiritual que o cristão está se passando, que seria a questão da contrição do espírito, tá bom? Que a gente possa apresentar assim diante do Senhor e que o Senhor possa fazer valer nas nossas vidas o pouco ou o que esses salmos retratam. E eu sempre deixo para você, não deixe de fazer a leitura depois, versículo a versículo dos salmos, para que você possa ter uma compreensão melhor e para que a palavra do Senhor possa te abençoar. Que o Senhor te cuide, meu irmão.